Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio. Semanalmente estamos aqui auxiliando professores da Escola Bíblica Dominical produzindo conteúdos para que você possa, a partir desse material, desenvolver melhor a sua ministração junto à classe, tá bom, meu querido? Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema proposto pela CPAB, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade, nós estaremos estudando a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A leitura bíblica encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1, verso de 1 ao 5, e depois nós vamos ver mais alguns outros versículos dentro deste livro. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para ser mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los, ieis até que viessem a ser grandes, deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quando o assunto, meu amado, diz respeito à relação entre sogra e nora, no senso comum, no senso popular, no dia a dia, a opinião é de sempre que haverá conflito entre ambas. Mas a história de Noemi e Ruth é a prova de que esta relação pode e deve ser marcada pelo respeito, cumplicidade e amor. Um dos segredos das boas relações, não somente entre sogra e nora, mas com as pessoas, é lançar os pães sobre as águas, em tempos de fartura e paz, ou seja, fazer o bem a todos, principalmente aqueles mais próximos, como o marido, o pai, a mãe, a sogra e o sogro. Sabe por quê? Porque quando vierem os dias de dificuldade, os dias de escassez, os dias de angústia, estas pessoas que nós procuramos abençoar ao longo da vida, em dias de paz e prosperidade, elas poderão nos socorrer, nos ajudar diante das aflições, das dificuldades e das crises da vida. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. A escassez que provocou a fome na casa de pão.
A fome que se abateu sobre Israel nesse período foi, na verdade, a vara de correção de Deus, a fim de disciplinar o seu povo. O livro de Juízes pode ser definido em os fracassos de Israel em servir ao Senhor. Israel descobriu a duras penas a lei da semeadora. Tudo que se planta também se colhe ao seu tempo. Aquela fome que se abateu sobre Israel não foi por um acaso, não, meu irmão. Aquele período foi o período dos juízes. Alguns podem até definir isso aí como o livro dos fracassos de Israel em servir ao Senhor. É aquele período que Israel virou as costas para Deus e se envolveu com os deuses daquele povo e desprezou a Deus. Como consequência, eles estavam colhendo o mal que haviam plantado. Durante anos não houve chuva sobre a terra, e nos outros povos em volta estavam prosperando. Moab estava prosperando e Deus permitiu uma crise financeira, uma crise de alimentos e estava tratando com Israel. Era a lei da semeadora. Tudo aquilo que se planta, um dia vai ser colhido. Tá bem, querido? Então aquilo ali foi uma consequência da idolatria e do desprezo para com as coisas sagradas. Crise de uma família. Um chefe de família, diante da insegurança alimentar dos seus, sente-se pressionado a tomar decisões rápidas. Elimeleque fez sua escolha a partir da razão e não pela fé. Esta infeliz decisão lhe custaria muito caro. Na tentativa de evitar a morte em Belém, ele lançou a si e seus filhos nos braços da morte, que os alcançaria em Moabe. Olha que situação desta família, irmãos. Um chefe de família sente-se assim, pressionado a tomar uma decisão. Qual era a pressão que ele sofreu? Tudo dando errado. Crise financeira. Escassez de alimentos. E ele deduziu: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resguardar, salvaguardar a minha família. Então o chefe de família, quando vê a família em uma situação perigosa, ele vai o quê? Tomar decisões. E essas decisões, irmãos, elas não são decisões tomadas do dia para a noite. Tem que ser uma decisão pensada. E se tratando então da pessoa ser crente em Jesus Cristo, ele deve tomar decisões baseadas na sua fé, nas suas convicções. Não pode deixar Deus do lado de fora. Eu não vou julgar Elimeleque por ter saído de Israel. Não vou entrar nesse mérito. Então, emigrar de um país para o outro, para ter melhores oportunidades, para ter a certeza do alimento. Meu irmão, isso aí é uma questão da visão de cada um, da fé de cada um. O problema de Elimeleque não foi ele ter saído. Foi ele não ter consultado a Deus, ele não ter pedido a orientação de Deus, porque a Bíblia fala, irmãos, que há caminhos que aos olhos do homem parece ser reto, parece ser a melhor saída, parece ser a melhor solução, mas o seu fim é a perdição, porque a gente não consegue ver amanhã. Então, naquela ânsia de evitar a morte na família, ele acabou indo no encontro da morte, tanto ele e os seus 2 filhos, só ficou a esposa daquela família, embora eles se casaram lá e tiveram esposas. Então, meu amado, a gente precisa ter a direção de Deus, a gente tem que consultar a Deus, porque parece que é a melhor saída, é a melhor solução, vamos para lá vai dar tudo certo, e se não for esse o propósito de Deus? Quem sabe Deus vai te abençoar onde você está. Então, lance os teus planos, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E o problema de Elimeleque foi não ter consultado a Deus diante daquela crise financeira, aquela crise de alimento que se abateu sobre a nação. Superando as crises existenciais. Aquela família foi dilacerada, irmãos. Aquela família foi destruída. Primeiro, Noemi perde o marido. Depois, as 2 noras também perdem o marido. E Noemi foi a que mais perdeu. Ela perdeu 3. As noras perderam um marido. Ela perdeu foi os 3 homens da vida dela. Então, ela entrou numa crise na fé, numa crise existencial, uma crise terrível, meu. Ela estava deprimida.
Aquela família estava vivendo um momento difícil, as 3 mulheres. Então nós vamos tentar retratar um pouco o emocional dessas mulheres, em especial de Noemi, que teve que lidar com 3 mortes na sua casa. Noemi decide voltar à sua terra. Após 10 anos de perdas e sofrimentos, Noemi decide voltar à sua terra. Mas a bem da verdade, apesar dos dissabores, ali ela realizou o sonho de casar seus filhos e em ter noras que a tratavam como mãe. Na mente de Noemi ficou gravada a dor das perdas que sofreu. Seu emocional estava muito abalado e sua fé estava em crise. Quando nós falamos aqui um pouco, a Noemi ela decide voltar à sua terra, por que ela toma essa decisão? Porque ela não tinha mais nada ali, né? Nada que prendesse ela ali. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E ela não achou justo prender ali as 2 noras, tá bem? Então foram 10 anos ali da vida dela que ela queria apagar da sua vida. 10 anos de sofrimento, de perda, de crises, de dificuldades. Ou seja, na tentativa de fugir da morte lá em Belém, ela acabou encontrando a morte lá em Moabe. Então, ali, se pudesse falar, ali para ela foi um lugar de dissabor, ali foi um lugar de desgosto e amargura. Mas eu quero fazer uma pequena ressalva. Nem tudo foi sofrimento ali. Porque ali ela realizou alguns sonhos ali, meu irmão, importantíssimo. Ela realizou o sonho de casar os 2 filhos. Ela realizou o sonho de ter 2 noras abençoadas, que a tratavam como mãe. A relação delas era uma relação maternal. Ela tinha as noras como filhas e as noras a tinham como mãe. Qual a mãe que não quer ter uma nora desta forma? Qual o sogro que não quer ter um genro que o trate como pai e ele o trate como um filho? Então ela realizou esses 2 sonhos, casar os 2 filhos e ter noras que a amasse como se fosse uma mãe. Mas o que ficou gravado, irmão, foi justamente as 3 perdas. Aí o desafio da Bíblia é: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não deixe que a angústia de hoje, a dificuldade de hoje, faça você esquecer tudo o que o Senhor já fez na sua vida. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Noemi era um referencial de Deus para suas noras. Sua fé contagiante as influenciou durante o período em que ali esteve. Mesmo apesar das perdas, Ruth não abandonou sua sogra. Seu coração estava repleto de gratidão. Noemi lançou o pão sobre as águas. Depois de muito tempo, os achou. Ruth, sua nora, embora passasse pela dor da viuvez, se revelou uma coluna de Deus em tempos de incertezas. O que eu acho lindo, irmãos, ali foi o trabalho realizado por Ruth. Na verdade, o trabalho realizado por Noemi. Meu irmão, quando a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, quer dizer o quê? Parece que a gente está perdendo. Pegar um pão e lançar sobre a água, ele vai inchar, vai perder. Mas isso é uma metáfora que fala que depois de muito tempo você vai achar, muito tempo que você faz, vai vir sobre você, seja bem ou seja mal. No caso de Noemi, ela era um referencial de Deus para as noras, porque talvez os maridos trabalhavam, ficavam muito tempo fora de casa, e o convívio dela com as noras era um convívio amoroso, maternal, era um convívio de confiança, de cumplicidade. E ela acabou evangelizando, contextualizando, discipulando, falando do Deus dela, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Elas foram evangelizadas, elas foram impactadas com o testemunho, com o caráter, o trato, a índole da sogra, tá certo, querido? Mas, mesmo depois que veio essas crises, que morreu o marido de Noemi, depois morre o marido de Ruth, morre o marido da sua cunhada, Orfa. Meu irmão, mesmo apesar dessas crises, Ruth, ela não deixou de crer no Deus de Noemi. Ela tinha tudo para dizer, olha Noemi, cadê o Deus que você serve?
Se esse Deus seu fosse tão bom, seu marido estava aí, seus filhos estavam aí. Então o que ela fez? Ela teve uma fé alicerçada no tempo de paz, no tempo de prosperidade, porque a sogra fez isso. Ela lançou o quê? O pão sobre as águas. E depois esta nora, meu irmão, ela se tornou uma coluna, se revelou um instrumento de Deus para renovar, avivar a fé e a esperança da sogra. Unidas contra a crise. Ninguém em sã juízo tem prazer nas crises e na dor. Não obstante, elas têm juntas o poder de ensinar lições que só são aprendidas em momentos difíceis. A dor e as crises revelam os verdadeiros amigos. Elas podem aproximar as pessoas mais improváveis e revelar amigos inesperados. Sogra e nora estreitaram ainda mais a amizade após sucessivas provações. Eu quero trazer um discurso aqui que eu não quero ser masoquista, eu não estou incentivando ninguém a sofrer. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu não tenho prazer em sofrer, eu não gosto de crise, não gosto de dificuldade financeira, não gosto de problema de saúde, crise no casamento. Meu irmão, o crente não é masoquista. A gente não gosta de sofrer. A gente não acorda todo dia. Deus, manda mais prova, manda mais tempestade, manda mais dificuldade, porque eu estou amando isso aqui. Ninguém faz isso em sã juízo, não. Só se for doido. Só se for uma pessoa assim descontrolada. É problema mental, tá certo? Agora nós vamos entender que as crises, a dor, elas têm um poder, um efeito pedagógico muito grande. Há lições, irmãos, que só serão aprendidas no meio das crises, no meio das dificuldades. Por exemplo, a dor e as crises, elas vão depurar, elas vão revelar quais são os verdadeiros amigos e quais não são. As crises e as dificuldades, elas vão afastar os falsos amigos, os oportunistas, aqueles que sempre querem estar por perto para tirar vantagem, que quando a crise bate na porta, os falsos amigos são os primeiros a fugir. Mas a crise e as dificuldades, ela aproxima as pessoas mais improváveis. De que sentido? Onde você vai ver em Israel, judeu e samaritano andando juntos, os dois eram inimigos. Mas os 10 leprosos que foram buscar a Jesus, 9 eram judeus e 1 era leproso. E andavam juntos, caminhavam juntos, comiam juntos, mendigavam juntos, dormiam juntos, e um ajudava o outro. Estavam todos na mesma situação. Então as dificuldades, a crise, ela vem quebrar preconceitos, vem quebrar tabu. E a crise, ela aproxima às vezes as pessoas mais inesperadas, traz amigos inesperados que a gente jamais pensou que jamais seria amigo da gente. Então, diante daquela crise que elas viveram, nós vamos ver que a relação entre sogra e nora se estreitaram ainda mais, a afinidade entre elas, após sucessivas provações. Aquilo veio o quê? Solidificar a fé, o amor, a cumplicidade, a parceria entre Noemi e Ruth. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Até então, meu irmão, Ruth, ela tinha uma fé, vamos dizer assim, teórica, porque a sogra a evangelizou. Agora chegou o momento dela ir para a terra de Abraão, terra de Isaac, terra de Jacó, a terra do Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Isaac. Embora Deus seja o Deus de toda a terra, não é somente Israel. Mas agora ela estava ali naquele ambiente. Ela estava vivendo agora uma nova perspectiva em relação à sua fé e uma nova perspectiva acerca da sua realidade financeira, do seu status. Não tinha mais o provedor, que era o marido, estava ao lado de uma senhora idosa debilitada e ela teria que arregaçar as mangas, pegar no serviço pesado e encontrar forças de onde não tinha para prosseguir adiante na sua vida. A chegada à terra do pão. O retorno para Belém não foi fácil para Noemi. Por mais que tentasse sufocar seu passado de dor, as pessoas insistiam em lhe questionar a razão de voltar daquela forma. Para Ruth também não foi fácil.
Ela teria que se adaptar a uma nova cultura, cuidar de uma mulher idosa, abatida e amargurada com a vida. Você pensa que foi fácil para elas? Não foi fácil o recomeço, irmãos. Não foi fácil, por exemplo, para Noemi, quando ela veio de longe, todo mundo na cidade conhecia 10 anos, não era tanto tempo assim. Os mesmos vizinhos, moradores, estavam ali na cidade. E eles se lembravam, Noemi, você não saiu com o marido? Cadê os seus filhos? Cadê o marido? E um pergunta daqui, outro pergunta dali. Fazia ela reviver o passado. Mas, irmão, se tem uma coisa que a pessoa que está sofrendo, ela não quer lembrar daquele episódio de sofrimento. Então ela, para poder encurtar a conversa, todo mundo em volta, ela falou, não me chama mais de Noemi. Me chamem de Mara, amarga, amargurada, porque a mão de Deus descarregou sobre mim, a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Então ela falou, olha, meu marido morreu, meus filhos morreram, então, olha, eu não estou bem nem com Deus, não me toque mais neste assunto. Para ela não foi difícil, as pessoas às vezes estavam tocando um pouco na ferida. Não falei que se você fosse ia pagar um preço? Olha aí a situação que você está. Então, meu irmão, aquela mulher tinha tudo, não foi fácil para ela ser confrontada com as pessoas acerca da escolha que ela havia feito. E para Ruth, meu irmão? Para Ruth também não foi fácil, ela era uma estrangeira. As pessoas poderiam, a adoradora de falsos ídolos, olha a pagã, e além de voltar a ser um marido, trouxe uma mulher pagã ainda junto com ela. Então, para Ruth, talvez ela era julgada, discriminada pelas pessoas, talvez alguém fale, é uma oportunista, está vindo aí para tirar uma vantagem da viúva. Hoje muitos fazem isso. Os pais aposentados, comem a aposentadoria dos pais, arruma 3, 4 filhos para os avós cuidarem. Então, Ruth teria que lidar com uma nova cultura, cuidar de uma idosa, debilitada, abatida e deprimida e amargurada com a vida. Não foi fácil o retorno para as duas. Recuperando a autoestima. As palavras de Ruth à sua sogra, deixa-me ir ao campo, revelam sua submissão e o valor que esta atribuía à anciã. Isto foi de suma importância para a autoestima da idosa, que àquela altura se sentia inútil. Ruth buscou forças onde não tinha. O momento lhe exigia coragem e capacidade de se adaptar às novas condições. Ela trabalhou duro para mudar aquela difícil situação. Você pensa que foi fácil para Ruth estar do lado da sogra dela? Não. Mas o que eu vejo ali é o carinho dela com a sogra. Eu não sei se ela era psicóloga, mas ela agiu com muita sabedoria, como se fosse uma psicóloga. A sogra, debilitada, não conseguia colocar a mão no trabalho. E ela perguntou, talvez ela vai se sentir mal, eu sair para trabalhar e não levá-la comigo. Ela não aguenta trabalhar. Ela virou para a sogra e fala, deixa-me ir ao campo. O que é isso? Olha, me abençoa, me dá a tua bênção, me dá permissão. A senhora ainda é a minha sogra, a senhora tem um valor, eu te amo muito. E ela mostrou o que é submissão. Ela mostrou naquelas poucas palavras que Noemi era importante para ela. Imagina a autoestima de Noemi, como é que mudou o quê? Eu estou aqui chorando, reclamando, lamentando, e ela me pedindo a minha bênção, a minha permissão. Vai na bênção, minha filha, o Senhor te abençoe. Vai lá, vai lutar, vai fazer aquilo. Então, ela trabalhou, meu irmão, para melhorar o emocional da sogra. A sogra estava triste, amargurada, ela não veio tripudiar, não, ela tinha um bom relacionamento. Isso foi de suma importância, porque até aquele momento, Noemi se sentiu o quê? Inútil, não tinha força para trabalhar. Não tinha mais beleza, não podia contrair um outro matrimônio. Ela se sentia, talvez, em certo momento, um peso morto para Ruth, tá bem? Então, Ruth foi buscar forças onde não tinha, meu irmão. Ela foi buscar, eu acredito que ela buscando a Deus, o Deus de Israel, para encontrar coragem para vencer aquela dificuldade, que tudo era incerto. Ela teria que se adaptar às novas condições, porque até então, era o marido que era o provedor do lar. E ela teve que ralar, pegar no pesado, serviço braçal para mudar aquela dura realidade.
A honra do trabalho no campo de Boaz. Ficar preso a um passado de dor anula o presente e limita o futuro. Não se sabe qual atividade Ruth exercia em sua terra, mas em Belém teve que exercer serviço braçal. Ruth pode até ter perdido seu status, mas não sua dignidade. Ela trabalhou entre as pessoas mais pobres e humildes. Todavia, suas virtudes e sua fé a elevariam a uma posição de destaque. Eu acho lindo aqui em Ruth era a capacidade que ela tinha de se adaptar à realidade, tá bom, meu querido? A gente não sabe, pelo relato bíblico, se a família de Ruth era rica, se o pai dela tinha condições financeiras favoráveis ou não. Tudo que nós sabemos é que ela tinha um marido que era o provedor do seu lar. E ela chega em Israel com a mão na frente e outra atrás e com uma sogra, uma mulher idosa para cuidar. O que ela faz? Ela arregaça as mangas, ela vai à luta, ela vai batalhar, ela vai trazer o pão para dentro de casa. Ela foi contextualizando, se fosse nos dias de hoje, ela estaria trabalhando entre aquelas pessoas que catam papelão, que cata garrafa, cobre, alumínio, aquelas pessoas que fazem reciclagem. Ah, não, eu não vou trabalhar no meio dessa gentalha, desses pobres sujos, fedendo, suado, não. Meu irmão, ela desceu do salto alto. Há momento que a vida requer isso de mim, de você, que a gente quebra. Eu sou formado em jornalismo, faculdade de jornalismo, mas não atuo como jornalista. O pouco do jornalismo eu uso aqui para produzir esse conteúdo. Eu trabalho com refrigeração, carregando um ar-condicionado nas costas, subindo escada, tomando sol. É um trabalho difícil, um trabalho braçal. Então, meu amado, ela não estava nem aí. Eu preciso trabalhar. Foi trabalhar com as pessoas mais humildes. E ela não sabia. As pessoas estavam observando as suas virtudes. Que mulher de garra, que mulher de coragem. Que mulher amorosa cuida da ex-sogra. Esta mulher é uma mulher virtuosa, ou seja, a fama dela foi se espalhando. Não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, não tinha nada disso. As pessoas eram boca a boca falando das virtudes e da disposição, e ela não sabia. Em breve, ela seria colocada numa posição elevada naquela cidade. Ela chegou com uma mão na frente e outra atrás, mas a sua fé, a sua coragem e a sua generosidade e dedicação à sua sogra ganhou o coração daquela cidade. Ruth encontra o remidor da família. Meu querido, não existe coincidência quando a gente serve a Deus. Não existe aquela questão, foi coisa do destino, coisa da sorte, não. Provisão divina. Ela tinha muitos campos para poder colher espigas. Irmão, ela vai parar justamente na terra de Boaz, que era um dos parentes próximos de Noemi. Era um que poderia resgatar, redimir Noemi e tirá-la daquela situação. Então aquilo ali não foi sorte. Não foi um fruto de um acaso, mas foi a provisão divina. Meu irmão, confia em Deus, faz o bem. Deus vai mudar a sua sorte. Deus está te conduzindo e no final tudo vai dar certo. Ruth descobre o remidor de Noemi. A sabedoria aliada à força produz resultados surpreendentes. Noemi, ao saber das intenções de Boaz para com Ruth, percebeu ali um mover de Deus. Ruth era jovem e forte, mas desconhecia os costumes locais. Já Noemi, embora debilitada, sabia quais ações deveriam ser tomadas. Com sabedoria própria da idade, a anciã orientou Ruth acerca da forma que deveria proceder para receber a bênção de Deus. Aleluias! Bom, se tem uma coisa que eu acho fascinante, é quando a sabedoria está aliada à força. É quando o vigor do jovem está aliado, somado com a sabedoria do idoso, do ancião. É por isso que na igreja nós temos que valorizar tanto o jovem com a sua força e impetuosidade,
quanto à sabedoria dos mais velhos. Ruth tinha um vigor, uma disposição para trabalhar, com sol, chuva, frio, o calor, e no meio de gente suada, transpirando, com odores muito grande. Já Noemi era uma senhora idosa, debilitada, se recuperando, revivendo, reacendendo a sua fé. Quando ela chega do campo e vai falar para Noemi o que aconteceu lá, das atitudes, do comportamento, da forma como Boaz a favoreceu, ela era inocente, não tinha maldade nenhuma nesse sentido, porque ela não conhecia os costumes do local. Aí Ruth contando, falou: minha filha, ele fez isso por você? Sim, ele mandou tomar a parte, colocou umas espigas aqui, mandou eu voltar depois, falou: minha filha, esse homem está apaixonado contigo. Tá não, minha sogra, você está doida? Um homem rico desse, com tantas servas, com tantos empregados, com tanta terra, vai gostar de uma pobre perrapada igual eu? Minha filha, eu vejo a mão de Deus. Não foi por um acaso que tu foi parar ali, não. Foi Deus te conduzindo. Deus fez esse homem ficar apaixonado. Esse homem ficou encantado com você. Não ficou. Então vou fazer o seguinte, minha filha. Toma um banho, limpa-se, dá um tapa nesse teu visual, passa aí um perfume, até dinheiro pro perfume apareceu nesta hora, ou então conseguiu emprestado. Tu vai chegar lá, tu vai deitar os pés dele sem ele perceber e tu vai jogar a capa sobre ele, vai pegar o seu lençol, vai colocar sobre ele. Mas que negócio é esse, minha filha? Isso aqui é um costume nosso quando quer pedir em casamento, quando tá dizendo que tá correspondendo, que tá interessada, que achou ele um partidão, é um pedaço de mau caminho. É assim que a gente faz aqui. Então, a anciã, que não tinha vigor para trabalhar, ela tinha o quê? Sabedoria de vida. Ela deu para ela as estratégias de como o quê? Tomar posse da bênção. Não é dar o golpe do baú, mas Noemi viu ali o quê? O mover de Deus. A mão de Deus, ela entendeu que Deus queria abençoar Ruth e queria abençoar Boaz, porque afinal de contas, Ruth era uma ótima esposa, porque ela tratou muito bem o filho de Noemi e com certeza ela faria Boaz um homem muito feliz. Então ela matou 2 coelhos numa cajadada só. Meu irmão, não despreze a sabedoria do seu pai. Não despreze a sabedoria da sua mãe. Não despreze o cabelo branco da sua sogra ou do seu sogro. Aquilo tem tanto conhecimento, tanta experiência de vida, que pode te ajudar nos momentos de dificuldade. Boaz redime Ruth, a Moabeta. Boaz era bem-sucedido nos negócios e conhecido pela sua generosidade, mas frustrado no amor. Sua fé e sua conduta respeitosa fez com que o Senhor mudasse sua sorte. Coube a Boaz o redimir a Ruth, pois o parente mais próximo queria apenas o bônus, que é as terras e a mulher nova, e nada queria com o ônus, que é Noemi, a sogra. Foi dentro destes termos que se deu a união do casal com direitos e deveres entre as partes. Meu irmão, quando Boaz descobre que Ruth ela estava interessada nele, meu irmão, ele não foi tomando posse da bênção, tinha todo um trâmite a ser seguido. Porque segundo os costumes da lei da época, ele não era o parente mais próximo. Havia um outro parente mais próximo e mais chegado, tá certo? Quem era Boaz? Era um homem rico, um fazendeiro próspero, conhecido pela sua generosidade, que segundo a lei de Moisés, algumas espigas deveriam ser deixadas caídas no chão ou nos pés para socorrer os mais pobres, necessitados, tá certo? Por isso que Jesus diz que os pobres, esses sempre teremos conosco. Então, ele era um homem generoso, bem-sucedido, mas não era casado. Ele era encalhado. Ele era um homem sem mulher, meu irmão. Ele não é um homem completo. Ele precisava de uma companheira. Mas ele não queimou etapas. Ele não acelerou o processo. Ele foi o quê? Por ser um homem idôneo, temente a Deus, ele foi até o primeiro remidor. É aquele que poderia resgatar e casar com Ruth. Ele falou, Noemi está aí, e Ruth está aí, ela é esposa
de um parente nosso que faleceu, e você é o parente mais próximo, você tem direito de tomá-la como esposa. Não, eu vou tomar mesmo, eu vou casar com ela e vou pegar as terras para mim. Aí Boaz, muita perspicácia também, sabedoria de Deus, falou, só tem uma coisa, quem casar com Ruth vai tomar as terras que era do marido dela, mas vai ter que levar a sogra junto. Você está disposto? Aí o cara, não, isso não, eu não quero essa não. Eu já tenho minha esposa, já tenho uma sogra, vou arrumar duas? De jeito nenhum. E ele pulou fora. Então que ele queria o quê? Ele queria somente o bônus. Ele queria só a mulher nova, a terra, ele queria só tomar posse da bênção. Ele não queria o ônus. Porque, de certa forma, irmão, quem é que vai querer contrair um casamento com uma jovem linda, que tem bens, vai ter que levar a ex-sogra junto, não somente alguém que Deus move o coração. E Deus moveu o coração. E foi justamente por causa de Noemi que Boaz recebeu a bênção. Porque se não fosse Noemi na jogada, se não fosse a sogra na jogada, o que ia acontecer? A bênção seria para outros. Então, meu querido, Ruth, ela foi abençoada, porque o homem que iria fazê-la feliz seria Boaz. E se ela não tivesse vindo com a sogra? Se ela viesse requerer o direito dela, ela ia casar talvez com um homem que traria para ela muito sofrimento, que queria somente a bênção, mas não queria a responsabilidade. Então, olha o mover de Deus. Deus abençoou Boaz, que era abençoador dos pobres. Deus abençoou Ruth, que era abençoadora de Noemi. Deus abençoou Noemi, que abençoou Ruth, dando para ela estratégia. Abençoados sendo abençoados por Deus. Pessoas que abençoavam, outras sendo instrumento de Deus e recebendo a bênção de Deus. Noras e sogras. A despeito da história de Noemi e Ruth, fica a dica às sogras e noras. Não se deve agir como Jezabel e querer ser honrada como uma Noemi. Mas, por outro lado, agir como Jezabel e esperar ser honrada como Ruth é uma utopia. Em tempos de fartura e paz, a Bíblia orienta a lançar os pães sobre as águas, ou seja, abençoar a todos, em especial os que estão mais próximos, pois em dias difíceis, estes poderão nos ajudar com a cruz. O que nós entendemos disso aqui da relação entre nora e sogra? Meu irmão, a mensagem está clara. A mensagem aqui está mais do que clara. Essa cumplicidade. Ruth abençoou Noemi, Noemi abençoou a sua nora, Ruth, dando para ela estratégia, ter uma percepção, porque ela conhecia a cultura, conhecia os costumes daquela terra, e ela se esforçou para ver Ruth abençoada. Então o que nós vemos ali? Que em tempos de paz, irmãos, em tempos de prosperidade, tenha bom relacionamento com as pessoas, lança o teu pão sobre as águas, faz o bem, abençoa a sua sogra, abençoa o seu pai, a sua mãe, sobrinho, abençoa todas as pessoas que estão à sua volta. Agora, para resumir tudo aqui, eu deixo uma dica, irmãos. É uma utopia você agir como Jezabel no seu casamento e querer que a sua sogra goste de você. Você mandar no seu marido, você fazer dele um banana, você acha que a sua sogra vai querer? Não vai ter jeito. Ou então, a sogra quem queria ter uma sogra como Jezabel? Pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus. Mulher perturbada, mulher problemática. Imagina, ela fazia com o marido, o que ela não faria com as noras? Então o que não pode é ter o comportamento de Jezabel, barraqueira, encrenqueira, que perseguia profeta, que matava as pessoas, e querer ser honrada como uma Noemi, que seria honrada como uma Ruth, irmãos. Aí é uma utopia. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o achará. Aquelas pessoas que você abençoou ao longo da vida poderão te socorrer, te ajudar em tempos de crises e em tempos de dificuldades, tá bom, meu querido? Encerramos aqui a nossa ministração. Foi um prazer estar com você, falar com você. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse material com seus contatos, com seus amigos, que você deixasse aí o seu like, deixasse um comentário.
Isso vai ser importante porque a plataforma vai compreender que esse conteúdo é importante para você e por isso toda vez que postarmos esse material, ele estará aqui ao vivo para você poder assistir. E por falar no ao vivo, irmãos, próximo sábado, véspera dos Dia das Mães, eu estarei aqui fazendo uma live falando sobre noras e sogras. Ele em casa, hein? Eu conto com a sua presença, será no próximo sábado, às 19 horas. Convite a sua sogra, convite a sua nora para participar desta live. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Dá-nos, ó Pai, a tua bênção, a tua direção, abençoa as nossas relações interpessoais, a relação entre sogra e nora, abençoa minha sogra, abençoa meu sogro, abençoa minha mãe, abençoa minha esposa. Meu Deus, põe a paz e a harmonia dentro de cada lar, que a sogra e nora sejam amigas, cúmplices, ajudadoras. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E permitindo Deus, estaremos aqui na próxima lição, se não houver arrebatamento. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui no sábado para fazer a próxima live e nem trazendo comentário da próxima lição. Fica triste não. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.